Oi, pessoal, bem-vindos de volta à nossa aula. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre lectinas, né? E o que são lectinas, para que servem essas moléculas, enfim, tá? Então vamos lá. As lectinas, pessoal, nós possuímos lectinas, os vegetais, as algas, os micro-organismos. São proteínas que possuem pelo menos um domínio não catalítico, que esse domínio se liga reversivelmente a um açúcar, um mono ou um oligosacarídeo. Então, vocês estão vendo aqui que as hemácias elas expressam açúcares, né, nas células. E as lectinas, elas conseguem se ligar, né, a açúcares específicos. Todas as nossas células, elas produzem açúcares, e esses açúcares às vezes são expressos na nossa membrana. Esses açúcares são responsáveis aí por processos biológicos, são mediadores de eventos biológicos importantes. Então, o estudo das lectinas vem justamente no estudo desses processos biológicos que estão relacionados, né, a essa etapa de reconhecimento de uma proteína e um carboidrato. E essas reações acontecem livremente no nosso corpo, né, e nos organismos vivos. Essas interações com açúcares, essas interações com lectinas, estão relacionadas aí com a comunicação celular, com a defesa do hospedeiro a agentes externos, a processo de fertilização, ao desenvolvimento das células, ao processo de infecção das células por parasitas, ao desenvolvimento de metástase tumoral e ao processo inflamatório. Então veja que esses mediadores, proteína, carboidrato, eles são muito comuns na natureza. Portanto, estudar essas proteínas que têm essa capacidade de reconhecer açúcares é muito importante, visto que esses açúcares eles estão presentes em muitos eventos biológicos, correto? Então, beleza. Quais são as ações potenciais dessas lectinas, então? Lectinas extraídas de algas, lectinas vegetais, que já são densamente, vastamente estudadas aí por diversos grupos de pesquisa ao redor do mundo. Então, nós temos funções que são bastante interessantes enquanto funções relacionadas à imunidade, à inflamação. Então, a gente consegue, a partir de lectinas, em modelos experimentais, promover a secreção de citocinas, que vão ajudar aí na defesa do organismo, a estimulação da produção de linfócitos, assim como ativação de macrófagos e monócitos, né, a ativação funcional desses macrófagos e monócitos. A gente pode observar aí em modelos experimentais atividade anti-inflamatória e imunomodulatória e também recrutamento de diferentes células de defesa. Então, a gente percebe que a utilização dessas lectinas em modelos experimentais tem trazido indícios do seu papel imunológico e pode ser utilizado aí no futuro como uma molécula que consegue auxiliar aí nos processos inflamatórios e imunomodulatórios. E isso é muito interessante para a indústria farmacêutica. Da mesma forma, essas lectinas, elas têm uma capacidade pró-cicatrizante. Quando a gente utiliza essas lectinas em modelo experimental, em feridas de animais, né, que animais eles são feita aí uma lesão, e essa lesão é tratada com soluções com lectina, com formulações com lectinas específicas, a gente percebe que essa cicatrização ocorre de uma forma mais facilitada. Então, as lectinas elas também têm apresentado características pró-cicatrizantes. Da mesma forma, como a gente fala de pró-cicatrizantes, essas lectinas elas têm capacidade de ajudar na diferenciação de fibroblastos,
para formar aí os novos tecidos, para deixar aquele tecido íntegro, né? Aquele tecido que estava lesionado. Isso é muito interessante. Isso é de bastante interesse aí para a indústria. Quando a gente fala também de câncer, né, de células cancerígenas, a gente sabe que as células, elas, quando estão, né, nesse metabolismo de câncer, elas expressam diferentes moléculas. E essas diferentes moléculas, elas podem ser proteínas, podem ser carboidratos, enfim. Os carboidratos de membrana de células cancerosas, elas são diferentes das células normais. Então, tanto as lectinas podem ser utilizadas como marcadores dessas células, quanto as lectinas elas podem ser utilizadas para agir, né, nessas células cancerígenas, utilizando aí alguma fusão, alguma conexão com outros metabólitos, para que essas células sejam mortas, né? Porque essa célula ela pode entrar em apoptose através do contato com essas lectinas. Lembrando, as lectinas são proteínas que se ligam a carboidratos, né? Então, todos esses processos que eu estou falando aqui para vocês, eles estão relacionados à conexão dessas lectinas com algum carboidrato, que esses carboidratos estão passando mensagens a essas células ou a esses tecidos, para que haja toda essa capacidade que a gente está vendo aqui, informacional. Então, as lectinas também têm sido utilizadas como biomarcadores, tem sido adaptado o ensaio de ELISA à utilização de lectinas, então tem sido utilizadas também como ferramentas de diagnóstico. E as lectinas elas têm mostrado um papel importante no controle de micro-organismos. Essas lectinas, pessoal, elas podem agir controlando tanto células em nível planctônico, quanto células em nível de biofilme. A gente sabe que as células planctônicas são células que estão lá, né, livres, né, são consideradas células livres. Só que quando ela está em biofilme, que a gente tem uma matriz extracelular polimérica, que a gente tem um conjunto de células que estão lá para sobreviver, que estão formando aí uma comunidade microbiana na tentativa de sobreviver, como é o exemplo da nossa placa dentária, é um tipo de biofilme, é mais difícil a gente acessar esses organismos. Esses organismos conseguem sobreviver mais tempo quando eles estão na forma de biofilme. É aquela história, né? Juntos venceremos. E essas lectinas, elas podem ser utilizadas tanto para inibir o crescimento em nível celular, quanto em nível de biofilme, principalmente biofilme de micro-organismos presentes na cavidade oral. Então, todas essas são potencialidades dessas lectinas. Isso é muito importante a gente estudar. É muito importante a gente bioprospectar isso. A gente não consegue ainda ver esse impacto dessas lectinas no mercado ainda, mas a gente consegue ver o impacto disso na pesquisa e no entendimento de processos que a gente tem aí para descobrir, inclusive, ações que são pertinentes ao presente. As lectinas elas têm mostrado potencial antiviral contra HIV e também potencial antiviral contra SARS-CoV. E é muito interessante lembrar que essas pesquisas elas já tinham sido feitas há anos atrás, antes de estourar a pandemia. Então, o estudo dessas lectinas tem mostrado importância, inclusive, para a luta contra a pandemia, para entender sobre os processos virais, celulares que envolvam esses açúcares. Então, as lectinas às vezes bloqueiam algumas atividades, potencializam outras atividades através dessa ligação a açúcares, e isso é muito, muito interessante, tá bom? E aí, pessoal, a gente passa para a próxima parte da nossa aula,
que é a parte onde a gente traz esses metabólitos secundários para a realidade, onde a gente traz esses metabólitos para formar de fato biofármacos e imunobiológicos. Mas isso, pessoal, vocês só vão ver daqui a pouquinho, na próxima aula, tá bom? Então, um grande beijo.